Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Tribunal Superior do Trabalho realizou uma ampla revisão de suas súmulas e orientações jurisprudenciais que servem de referência para as decisões dos juízes e desembargadores do trabalho. Nesse segundo programa sobre o assunto, vamos discutir os impactos que essas mudanças vão trazer para as relações de trabalho, sob a ótica das empresas. Está conosco a advogada trabalhista e professora de Direito, Alexandra Candemil, mestre em Relações Internacionais para o Mercosul, pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Nossa convidada também é diretora da Academia Superior de Advocacia Trabalhista. Advogada Alexandra, é uma satisfação tê-la conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanderlei. Eu começo pedindo para a senhora uma avaliação, sem entrar necessariamente no mérito das alterações, uma avaliação sobre essa revisão, essa última revisão geral da jurisprudência do TST. Era esse o momento apropriado para que essa revisão fosse feita? Bom, na questão do momento ou não, eu sempre defendo que sempre é bem-vindo as novas tendências dos tribunais, principalmente em termos de Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque a nova jurisprudência, agora sumulada, porque praticamente o TST ele alterou 9 súmulas, houve o cancelamento de uma e 4 novas roupagens. Isso é muito bom para o jurisdicionado, para os operadores do direito, assim como para as empresas, empregados, assim também como para os advogados, porque mostra a tendência que já acontecia no próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, na verdade, se era o momento certo ou não, eu sempre entendo e defendo também que sempre é o dia certo para que apareçam as novas tendências do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem, uma das mudanças, ela refere-se ao adicional de periculosidade. Desde 2002, ele poderia ser pago proporcionalmente ao tempo de exposição ao risco, desde que isso fosse pactuado em convenção coletiva. E agora, vale somente a regra da CLT, ou seja, o percentual fixo de 30% sobre o salário base. A senhora considera que foi uma decisão justa? O meu ponto de vista é que a decisão foi injusta. Mas eu gostaria apenas assim de apresentar algumas posições, até para que o público possa entender que a regra seletista, ela sempre falou, sempre dispôs, que o percentual de periculosidade era 30% sobre o salário do empregado. Só que não havia nenhuma normatização a respeito do intermitente, que era a antiga súmula, que assim tratava. Hoje o que aconteceu é que o TST ele não flexibilizou mais a possibilidade de se normatizar um pagamento proporcional via acordo ou convenção coletiva de trabalho. No meu ponto de vista de advocacia empresarial, isso acabou agredindo a esfera constitucional que apoia a negociação coletiva entre o Sindicato dos Empregados e as empresas. Bom, essa sua resposta me induz a uma nova pergunta, porque essas cláusulas de convenções coletivas, elas flexibilizavam o adicional de periculosidade e agora elas deverão ser anuladas pelo TST. E já, inclusive, movimentos de alguns escritórios de advocacia empresarial, no sentido de recorrerem ao Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que houve uma violação de um ato jurídico perfeito, por exemplo. O que a senhora pensa a respeito? Será que é o Supremo mesmo que vai acabar tendo a palavra final sobre esse assunto? Bom, como eu falei anteriormente, as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho, que são os instrumentos que validam qualquer tipo de flexibilização ou ampliação ou criação de direitos, a única forma de você torná-los nulos é através do judiciário. Sim. Então, evidentemente que as empresas elas vão se pautar nas suas defesas, nos seus recursos, da validade desses acordos. Por quê? Porque na Constituição Federal é previsto a validade como direito constitucional, inclusive. Então, naturalmente, nós advogados já vamos perceber com essa nova postura do TST o não reconhecimento desses acordos coletivos. Então, o que eu vejo é que os advogados, no caso, que são os que instrumentalizam os recursos, eles vão tentar no Supremo Tribunal Federal defender a tese da constitucionalidade desses acordos coletivos ou convenções coletivas que atribui efeito proporcional ao pagamento da periculosidade. Eu sou contra, no caso, a questão do ato jurídico perfeito. Por quê? Porque acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho sempre se pôde anular. Se ferisse a Constituição Federal, ou se ferisse uma lei, ou se agredisse algum direito indisponível do empregado. Então, essa questão, assim, em termos de tese de direito, eu já iria para uma outra melhor. O argumento é outro. Com certeza. Para mim, seria pela validade do instrumento coletivo, pelo artigo 7º da Constituição Federal.
Tá certo. Os operadores de telemarketing também tiveram sua jornada reduzida de 8 para 6 horas, igual aos telefonistas, pelo cancelamento da orientação jurisprudencial 273. Bom, essa era uma reivindicação antiga da categoria. Qual a posição da senhora sobre essa mudança? Bom, nesse sentido, tá, essa mudança ela foi positiva, porque nós já estávamos acompanhando diversas decisões, não só dos tribunais regionais de várias regiões do país, assim como do próprio Tribunal Superior do Trabalho, de que reconhecia realmente a penosidade dessa função do telemarketing. Então, nós já tínhamos, inclusive, em 2007, uma norma regulamentadora, que era a número 17, que ela já disponibilizava características e peculiaridades desse tipo de atividade para uma jornada de 6 horas. Então, aquelas empresas que já preventivamente já estavam seguindo essa evolução e tendência jurisprudencial, elas já estavam, digamos assim, se aperfeiçoando, reduzindo a jornada dos seus empregados. Agora, do ponto de vista daquelas que não se prepararam, porque isso aí não é uma novidade para o meio jurídico, com certeza a perda ou o famoso prejuízo que muitas vezes o empresário ele gosta de comentar, vai acontecer a partir do momento que forem ajuizadas as ações trabalhistas. Advogada Alexandra, em um dos julgados do Tribunal Superior do Trabalho do ano 2000, os ministros já deixam claro que a Corte já consagrou a tese de que o princípio da irretroatividade das leis não se aplica aos enunciados. A pergunta, os setores que serão impactados por essas mudanças decorrentes dessa revisão jurisprudencial do TST já estão estimando o número de novas ações trabalhistas que certamente vão requerer algumas dessas diferenças decorrentes dessas alterações? Aquelas empresas que não se prepararam para essa nova tendência, que na verdade é nova em termos de súmula, mas que na verdade já havia praticamente vários julgamentos desde 2007, poderia afirmar que sim, vão ter que estimar com certeza esses tipos de ações que vão começar a surgir, justamente porque a maioria dos trabalhadores que ainda não se adequaram à nova regra da súmula, eles trabalham 8 horas, então daria um passivo de 2 horas extras por dia, e isso com certeza as empresas já estão estimando esse tipo de adequação, seja via judicial ou se adequando à nova regra. A senhora que faz advocacia administrativa, a senhora entende que a maioria do empresariado já está preparado, ou já estava preparado, já tinha se adequado, se antecipando inclusive essa mudança? O que eu vejo em alguns setores que os próprios sindicatos dos trabalhadores já vinham acordando de forma coletiva com as empresas a jornada de 6 horas. Sim. E geralmente as empresas que assim o faziam, elas já estavam, digamos, abertas e assumiram essa responsabilidade perante essa nova tendência jurisprudencial. Agora, aquelas outras empresas que, por falta de um comando pacífico na jurisprudência, teimaram e não fazer esses acordos coletivos, se sucumbindo, digamos assim, a uma tendência minoritária, que até então era minoritária, elas com certeza estarão agora estimando prejuízo. Esse pessoal que não se adaptou é maioria ou minoria? No meu ponto de vista, é maioria. Maioria ainda. Maioria ainda. Bem, advogada Alexandra, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.